Olá! Você precisou lidar com a pena das outras pessoas quando você contou sobre o seu diagnóstico? Eu sou a Tatá Brasileiro e vou contar como eu lidei com isso, além da pena, com a expectativa de sofrimento que as pessoas depositam quando você relata que foi diagnosticada com câncer de mama. Desde o início, não sei te falar se foi porque foi junto com a minha mãe, se foi em função da rede de apoio extraordinária que eu tenho, se foi por causa da minha fé e o sustento que Deus me dá, ou se foi tudo isso junto, que é o que eu acredito. Mas eu me senti muito segura e em paz com o diagnóstico, com o tratamento, com a certeza de que Deus faria o impossível para fazer que a vontade dele prevaleça sobre a minha vida, e é isso que eu faço todos os dias, eu entrego minha vida a ele e eu faria o possível, aquilo que está ao meu alcance. Então, quando eu comecei a me sentir forte e capaz de manter a minha rotina, capaz de trabalhar, de continuar fazendo tudo que eu fazia, eu comecei a lidar com uma expectativa de sofrimento do olhar do outro. E no início eu relutava, eu falava, não, eu tô bem, tá tudo bem, eu tô conseguindo manter a minha rotina, que isso pra mim era o mais importante, eu tô conseguindo fazer minhas coisas, tô me sentindo melhor do que antes, porque junto com o diagnóstico eu fiz uma bateria de exames e eu descobri que eu tava com a B12 e o ferro muito baixos, e isso estava me dando uma série de problemas de cansaço, mal-estar, isso estava impactando a minha vida. E como eu repus todas essas vitaminas, repus ferro, eu comecei a me sentir realmente mais bem disposta. E quando eu contava sobre o diagnóstico, ou as pessoas, né, como eu tornei público, como eu já contei aqui em outro vídeo do canal, se você não assistiu, vai lá assistir, eu contei como eu contei para as pessoas do meu diagnóstico, as pessoas vinham se solidarizar e conversar comigo. E quando essas pessoas vinham, na maioria das vezes elas vinham já com muito pesar, com muita pena, com uma expectativa que eu deveria estar sofrendo. E quando elas se deparavam com uma mulher decidida, sustentada por Deus, em paz, tranquila, vinha logo um questionamento. Ah, não, mas você está assim agora porque você ainda não passou por tal fase. Você está assim porque você ainda não começou o tratamento. Você está assim porque você ainda não começou a quimioterapia. Você está assim porque você ainda não sabe como vai ser a sua cirurgia. Você está assim porque você ainda não sabe, não teve que raspar o seu cabelo. E eu me conheço muito bem, eu sabia desde o início que raspar o cabelo não seria uma questão para mim, mas eu sei que a cirurgia é um ponto sensível. E eu comecei nesse movimento das pessoas se sensibilizarem e virem com essa expectativa de sofrimento, eu comecei a me sentir constrangida de falar que eu estava bem, porque sempre vem acompanhado do relato de alguém que sofreu muito, sempre vem acompanhado do relato de alguém que conseguiu superar, mas que no início teve muito sofrimento, muitos problemas, ficou para baixo, ficou deprimido, e eu comecei a me sentir tolhida de compartilhar que eu estava bem, até o dia de raspar o cabelo. E ali eu decidi que eu faria isso através de uma live, faria isso de forma pública e transparente acima de tudo, né? Então, se durante o momento de raspar o meu cabelo isso fosse doloroso para mim, eu ia deixar isso explícito, né? Eu não ia conseguir disfarçar as lágrimas ou a minha afeição de tristeza, e de fato não foi. E ali isso me deu muita força para que eu continuasse falando sobre estar bem. Estar bem não significa que eu não me preocupe, estar bem não significa que eu não esteja fazendo tudo que está ao meu alcance, todo o tratamento que foi proposto, me alimentando da melhor forma, da forma mais adequada possível para contribuir com o tratamento, mas estar bem significa, para mim, estar em paz. E ali eu decidi que, assim como eu, outras mulheres também devem passar por isso. Outras mulheres também devem se sentir tolhidas para superar a expectativa de sofrimento de um paciente oncológico. Então, eu comecei a lidar com isso de uma forma diferente.
Eu comecei a lidar animando essas pessoas que vinham conversar comigo, porque essas pessoas são um canal de rede de apoio, são um canal de uma família que tem um diagnóstico, então eu entendi que eu poderia ajudá-las dando ânimo para que elas enxergassem de uma forma diferente também. Para concluir, o dia que eu me questionei se eu estava fazendo bem ao invés de contar sobre a força que Deus me dá, eu estava me rendendo à expectativa dos outros, eu decidi que eu tinha que fazer isso diferente. Então, se você, assim como eu, está passando por esse processo de forma mais leve, de forma tranquila, em paz no seu coração, conta sobre a sua história, compartilha com as outras pessoas e mais, eu te convido a comentar aqui nesse vídeo, a compartilhar comigo se está um momento com mais leveza para você ou se está sendo muito difícil. E se está sendo muito difícil, o que está sendo mais difícil para você? Se eu puder te ajudar, se tiver ao meu alcance, eu vou compartilhar como foi para mim ou trazer algum profissional que possa contribuir com esse seu momento.